Eu não sei se das energias pulsionais, né? Talvez das catárticas. Porque eu acho que, enfim, né, tem as próprias manifestações, né, que vêm por conta de questões relacionadas à profecia, né, à glossolalia, né, as próprias línguas estranhas. E eu tenho várias dessas recordações, assim, experiências com a minha mãe, com a minha avó, de alguns cultos de oração, né, em que quando Deus falava, assim, né? Acho que tinha esse momento muito específico, e principalmente em cultos de libertação. Isso acontecia, era uma característica muito marcante, assim, nos cultos de libertação, em que existia, né, todo o movimento relacionado às línguas estranhas, e também quando Deus especificamente falava por meio de alguém, assim, acho que tem essa questão, né, de uma revelação. E ao mesmo tempo, Júlia, assim, eu penso que esse espaço para a dimensão corporal, né, porque tem toda uma. Existe todo um diálogo dessa manifestação espiritual por meio do corpo, né? Então, acho que as pessoas giram, rodopiam e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo, um apagamento do corpo relacionado às questões, por exemplo, da ordem da sexualidade. E aí eu falo um pouco disso, que eu me lembro que na minha adolescência, eu me lembro de um líder, né, meu líder da época, dos adolescentes, falando sobre a questão da masturbação, do quanto a masturbação na adolescência, em qualquer época da vida, era pecado. E eu me lembro, assim, que eu e um grupo, né, todos os colegas adolescentes na época, a gente ficávamos transtornados, porque uma fase em que a gente tem toda a questão, né, um boom hormonal, e o que a gente vai fazer com isso? Eu me lembro que até uma vez eu interroguei o meu líder, eu falei assim, mas nós não somos seres assexuais, o que a gente vai fazer com essa quantidade de hormônio, assim, né? E aí ele falava, não, mas qualquer via de liberação disso é pecado, né? Porque vocês só vão poder ter relações sexuais após o casamento, e masturbação é pecado. Então, assim, eu acho muito curioso, né, quando você acho que coloca essa pergunta, porque é isso, né? Você tem toda a expressão espiritual por meio de um corpo, né? Quando Deus fala, então ele utiliza um corpo para poder se manifestar no meio deles, se a gente for parar para pensar nesses Uhum. termos, mas ao mesmo tempo um apagamento do corpo no que diz respeito às questões de ordem da sexualidade, né? E eu estava pensando nisso que o Máscara coloca, né, e principalmente no que diz respeito também ao corpo da mulher, né, então, assim, do quanto isso fica, e aí eu me lembro, assim, à medida que algumas amigas, sei lá, casavam e tudo, né, um total estranhamento da própria experiência sexual, ou inclusive relatos de meninas que mesmo após o casamento se sentiam em pecado por terem transado com o próprio marido, né, minha irmã é ginecologista, e ela recebe no consultório, assim, várias meninas cristãs com diagnósticos, né, de vaginismo e de uma série de outros transtornos de ordem da sexualidade por conta dessa repressão sexual. Então, eu penso que existe uma relação contraditória nessa valorização do corpo, assim, sabe, Júlia? Em que, por um lado, né, na hora dessas expressões espirituais, ele é totalmente valorizado e necessário para que Deus fale, para que Deus se manifeste, para que, enfim, para que a profecia se dê. Uma das formas pelas quais a profecia se dá, eu participei até os meus 22 anos, né, da Assembleia de Deus Madureira, e acompanhei, assim, pelo menos era o que eu via, mas ao mesmo tempo um apagamento no que diz respeito às questões de ordem da sexualidade. Então, me parece, assim, me soa, eu não sei se. E aí, tentando articular com questões da ordem da psicanálise, não sei se é uma via de percurso do circuito pulsional, assim, até que ponto está mais na ordem da repressão que gera sintoma do que da ordem, e aí pensando em toda a questão conversiva mesmo, se a gente for parar, inclusive, para pensar em questões, em sintomas histéricos mesmo, né, que vai para a ordem do corpo, o conteúdo que é reprimido volta, né, aquilo que é da ordem do recalcado volta como sintoma no corpo.
Então, eu penso mais que existe um lugar contraditório desse lugar do corpo, parando para pensar nessas questões de ordem, pelo menos, e olhando para a minha experiência, né? Assim, eu não sei se isso necessariamente se vincula à expressão de um circuito pulsional, assim, na teoria psicanalítica, mas o quanto talvez isso fique mais na ordem da repressão, por um lado, e talvez da catarse, por outro. Até porque toda a manifestação espiritual, corporal, fico pensando, né, se a gente for parar para pensar como uma espécie de possessão, resguardados os devidos conceitos do que seria uma possessão, assim, né? Se essa experiência na relação com o corpo estaria mais próxima de uma liberação energética, e aí penso que um pouco mais catártica, do que de uma pulsão que tem um fluxo relacionado ao desejo. Então, eu não, aí eu acho que teria uma diferença conceitual mesmo, né? Uma liberação energética que é liberada, mas sem nenhum tipo de expressão ou vínculo com um desejo específico, né? Que estaria um pouco mais relacionada ao que na teoria psicanalítica a gente vai pensando do desejo inconsciente, né? Então, eu acho que essa expressão espiritual corporal, eu não sei se está na ordem de uma liberação pulsional, não, talvez uma expressão mais catártica do que da ordem da pulsão relacionada a um desejo, né? Se comparado a um desejo inconsciente. Então, pensaria um pouco por esse lado e por esse lugar contraditório do corpo nessa expressão religiosa.